Alô, alô. Amém, queridos. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Vamos dar início ao culto dessa noite. Para que a gente possa começar, vamos deixar uma palavra para abertura no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22. É Novo Testamento, logo após Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 22. Amém? Tiago, capítulo 1, verso 22. Amém? Tiago 1, 22. Você que está pela rede social, Tiago, capítulo 1, verso 22. Diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Amém? Então o Senhor fala que nós não possamos apenas ouvir, né, e simplesmente esquecer, né, ou entrar pelo ouvido e sair por outro, como alguns dizem, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus para que nós possamos ser bem-aventurados. Amém? Vamos orar, fazer uma oração a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço pela vida do teu Filho Jesus, que foi entregue naquela cruz, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, moído, Senhor, transpassado, Senhor, que derramou todo o seu sangue, Senhor Deus, a última gota do seu sangue precioso por nós, pecadores, pessoas iníquas, pessoas, Senhor, que, Senhor Deus, todos os dias nós pecamos, desagradamos o teu coração, mas não nos colocamos debaixo desse sangue nessa noite. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas omissões. Nos colocamos diante da tua presença, Senhor, e clamamos, Senhor, que a tua misericórdia, a tua graça repouse sobre nós, e que nós possamos, Senhor, nessa noite ouvirmos a tua palavra e sermos praticantes dela, para que nós sejamos bem-aventurados naquilo que fizermos. Senhor, Deus querido, abençoa cada vida que entrou daquela porta em diante, que a tua palavra venha de encontro às nossas vidas, Senhor, através do louvor, através das ministrações, Senhor, que aqui forem feitas no momento, Senhor, que nós trazemos a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Eu quero te louvar e agradecer a ti por mais um culto de louvor e adoração ao teu nome, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos a ti por esse momento. Usa, Senhor, a equipe de louvor para que a tua glória, a tua presença venha sobre esse lugar, Senhor. Ó Deus, quebrando os grilhões, quebrando as correntes, trazendo, Senhor Deus, bálsamo, Senhor, sobre os corações, através do teu Espírito Santo. Que, Senhor, ó Deus querido, diante de ti, que nós possamos atrair a tua presença para esse ambiente, Senhor, que nós possamos ser tocados através da tua glória, Senhor, do teu poder, Senhor. Toca-nos, Senhor, toca-nos como o Senhor nunca nos tocou, Senhor. Toca em cada vida, Senhor, não com uma emoção, Senhor, mas com a sua presença, com o teu toque, com o seu sopro, Senhor, do teu vento, do teu Espírito sobre nós. Vento dos quatro cantos sopra sobre esse lugar, nos leva à adoração. Adoração não é apenas só cantar, adoração é gratidão, adoração é render-se diante do Senhor e reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que somos falhos, que não podemos, Senhor, contra a nossa carne, que não podemos lutar contra principados nem potestades, mas através do sangue de Cristo derramado, nós podemos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos naquele que nos fortalece. Por isso nessa noite, vem, Senhor, vem gerando a obra no teu coração. Nós somos apenas instrumentos daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Ministério de louvor, Senhor, a palavra, Senhor, nós vamos ministrar, mas a tua palavra diz que quem convence o homem acerca do
pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito. Que o teu Espírito Santo venha tocando, venha falando, venha esquadrinhando os nossos corações nessa noite, para que nós possamos estar rendidos aos teus pés, Senhor. É nesse momento que nós entregamos esse culto de louvor e adoração ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Mais um domingo de adoração e louvor ao nosso Rei. Amém? Diga ao seu irmão que está assim do seu lado, já que nós não podemos ainda abraçar, né? Mas você pode falar. Diga a ele assim: você tem fôlego hoje? Então louve ao Senhor. Amém? Vamos dar um brado de vitória ao nosso Deus, saudando como palmas ao nosso Rei maravilhoso Jesus. Se você tem fôlego, então eu quero ver você pular, hein? Te abraçar e te beijar, Jesus. Hoje eu quero dançar de ti. Hoje eu quero te buscar. Hoje eu quero celebrar. Hoje eu quero só pular na tua presença. Hoje eu quero tua presença, te abraçar e te beijar, Jesus. Hoje eu quero dançar pra ti. Hoje eu quero te buscar. Hoje eu quero celebrar. Hoje eu quero só pular na tua presença. Pule na presença do Senhor. Pule na presença do Senhor. Dance na presença do Senhor. Você vai dançar, você vai pular, você vai dançar, você vai pular, você vai dançar, você vai pular, você vai dançar. Corra, 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 corra na presença. Corra, 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 corra na presença do Senhor. Celebrar o Rei, exalte ao Rei, digno de ser adorado e exaltado. Perdão, esqueci. O dízimo.
Viu, pastor? Amém. Vamos então fechar os nossos olhos e em oração agradecer ao nosso Deus nesta noite. Empolgado, esqueci. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, e reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada somos. Reconhecemos, ó Deus, como nosso único e Salvador. E te damos graças, papai, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Obrigada, Deus, pelo teu sustentar. Obrigada, Deus, pelo Senhor sustentar esta igreja. Obrigada, Deus, porque as tuas promessas ela não falham, Senhor, em nome de Jesus, e nós cremos nela. É por isso que nós caminhamos, Senhor, na tua direção. É por isso, Senhor Jesus, que nós estamos aqui, mesmo com as nossas limitações, as nossas fraquezas, mesmo com o nosso corpo cansado, mas o Senhor revigora as nossas forças. É o Senhor que nos traz ânimo e alegria, Senhor, para continuar na tua presença. Por isso damos graças, papai, e que o Senhor possa entrar nos lares e nas vidas de cada um que estás aqui presente nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha sobre as mãos de cada um, papai. Venha, Deus, em nome de Jesus, trazer sobre cada um de nós, Pai, essa fartura que o Senhor nos disse que aqui na terra teríamos, ó Deus. Nós te amamos e te rendemos graças, Jesus. Te amamos e te rendemos graças, Pai. Tudo que será colocado nesta noite será para Ti, porque tudo é para Ti e por Ti, Jesus. Amém. Do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, e no pé do céu. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei,
na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adoramos.
Desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então sedentos em ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, ó teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
virou um som do céu. E ele desceu sobre aquelas pessoas. E aquelas pessoas foram cheias da tua glória. E elas falaram em línguas estranhas. Cada uma falando aquilo que Deus tinha designado. Falando em línguas como fogo. Diga, vem, vem. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluias, aleluias. Te demos honra, te demos glória, papai amado. Agora nos colocamos mais uma vez com os nossos corações abertos diante de ti, para ouvir a tua voz ainda nesta noite. Vem aos nossos corações, vem. Tem muitos corações feridos aqui nesta noite, mas Deus vai tratar cada um em nome de Jesus. Aleluia. Você pode tomar seu assento. Desde já agradeço, né? Agradeço quem está nos visitando, mas está nos honrando com a sua presença, né? A Natália, né? Já esteve aqui com a gente. Tá o seu filho, Murilo, né? E a Emily trouxe uma visitante, uma criança, né? Rafaela, que é o nome dela? É dessa. Amém. Tá aqui o Paulo, né? A Adriana, né? Os seus filhos, né? O Santiago, esse eu não esqueço o nome. A menina que eu não sei ainda, a Flávia falou a hora ali, mas acabei. Tainane, aleluia. Amém. A Marcela também trouxe uma visitante aqui, tá? Seja bem-vinda. Tá? Família ali, né? Bruno. A nossa vizinha Carol ali, né? Vizinha da frente aqui. Ela veio na sexta e está aqui conosco, né? Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra ter vocês conosco, né? Tomar uma água aqui. Queridos, passando os avisos, lembrando-os, sexta-feira, 19 horas, nós temos oração na igreja e nós vamos para o 5º dia da nossa campanha Projeto de Vida 2021, irmãos. Né? Parece que quando a gente começa, parece que é um longo caminho, né? Mas dia a dia a gente vai vencendo, já estamos no 5º, né? Só mais 2 para o final, né? Já estamos no mês de fevereiro, então a gente vai estar aí dia 5, sexta, né? No 5º dia do Projeto de Vida, amém? Às 19 horas. Sábado agora, às 19h30, culto dos jovens, reunião dos jovens, né? Primeiro sábado do mês. E no domingo, querido, nós vamos ter o culto de celebração aqui na nossa igreja. Normal, nesse mesmo horário desse culto de hoje. Querido, sem muita demora, eu queria deixar uma palavra para a sua vida no Evangelho de João. João, capítulo 6, verso 60. Vamos ouvir uma palavra do Mestre, né? De Jesus, né? Não do Anderson, não, mas de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. É bem fácil, é o 4º livro dos Evangelhos, começando o Novo Testamento. Você que está pela rede social, Evangelho de João, capítulo 6, verso 60.
Amém? Glória a Deus, irmãos, encontraram. Se não encontrou, não tem alguém perto, tem o telão. Evangelho de João 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visíveis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é vivificante, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que havia de se entregar. Verso 65, e dizia: por isto eu vos disse que ninguém pode vir a mim se for meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco através da tua palavra, que sejam espírito e vida para nós nessa noite, a tua palavra, porque ela é o nosso alimento, é o que nos sustenta espiritualmente nessa terra, para que nós possamos viver e caminhar debaixo dela. Senhor, assim nós nos colocamos na tua presença. Sabemos que somos falhos, limitados, mas nós sabemos que o teu poder opera em nós, nas nossas fraquezas. Por isso, Senhor, nos assiste nessa noite, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido, você pode tomar o seu assento? Nós vimos Jesus com duas passagens anteriores, para você poder compreender melhor esse texto. Jesus, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, segunda multiplicação, né? Aquela multidão é alimentada, né, com pão e peixe, com alimento natural, e eles viram um milagre acontecendo, né? Então eles ali naquele momento eles ficaram espantados, né? As pessoas, elas se voltam muito para coisas assim fora do natural, sobrenatural, né? Quando algumas igrejas nós vimos irmãos sendo usados, né, em dons de revelação, revelam o documento da pessoa, nomes de pessoas e familiares. Eu às vezes assisto alguns vídeos acerca disso, né? As pessoas ficam ali atômicas e ali elas começam a crer através daqueles sinais, né? O povo é místico, né? Tem um misticismo. Ela precisa ver para crer, né? Ela precisa tocar precisa ver uma manifestação. Eu não estou dizendo que isso seja errado, porque o Senhor opera ainda com sinais. A Bíblia fala que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores do que Ele. A igreja está representando Cristo aqui na terra, e os dons ainda estão para o nosso tempo, porque o Espírito Santo de Deus ainda está na igreja, né? Os dons são para os nossos dias. Nós, Igreja Batista Nacional, cremos no Espírito Santo, nos dons para essa época, que há uma sucessão. Igreja Batista Brasileira crê que houve só no Pentecoste o derramamento do Espírito e cessar os dons. Só Jesus que ali pode fazer curas e milagres, se manifestar através da oração, em outras línguas, em curas, milagres, prodígios, operação de maravilhas. Então nós sabemos que em Jesus há essa manifestação. Deus faz milagres, que Deus multiplica o pão, que Deus multiplica o peixe, né? Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele transforma, que Ele ressuscita, né? Que Ele abre os olhos dos cegos,
que ele, né, fez o mudo falar, né? Então nós vimos no Evangelho que há muitos sinais de Jesus. Nós vimos que a primeira etapa do Evangelho, Jesus manifesta com sinais, né, e maravilhas, né? Não havia expulsão de demônios, senão quando Jesus começa a fazer isso. E todos ficam atômicos e começam a crer em Jesus como esse profeta, esse homem muito poderoso. Mas o sentido de Jesus vir aqui na terra é o quê? De ser o Messias, de ser o Salvador, né? De morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e nos dar a vida eterna. Aquilo que Adão errou no jardim do Éden, né? Comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrando e causando doenças, causando morte, causando sofrimento. Tudo isso Cristo veio para quê? Para nos libertar nessa vida e na eternidade ainda. Mas aqui eles estavam assim, as pessoas estavam espantadas, elas não sabiam bem direito o que estava acontecendo. Sabia que Jesus podia solucionar o problema delas, que Jesus, se ela tivesse doente, podia chegar lá, que Jesus ali curava. Mas nós vimos ali na cidade de Jericó, na entrada, que um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, né? Nem relaciona o nome dele, mas Bar é filho em hebraico, né? Filho de Timeu, ele manifesta de uma forma diferente. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ali, o que ele estava dizendo? Que Jesus descendia de Davi e que ele é o Messias. Verso 45, voltando aqui, diz aqui que está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Então os profetas já falam de Jesus. O livro de Isaías é um livro messiânico, fala de Jesus. O 53 fala aqui da crucificação, que ele padeceria, que ele sofreria, né? E que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por isso é uma legalidade sobre a igreja, para a gente orar por curas divinas, por milagres, porque Jesus já deixou isso. A cruz permite, o sacrifício dele permite que o Espírito Santo venha habitar no nosso coração, e que através do Espírito Santo em nós podemos sim pôr a mão sobre os enfermos, e pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, e os demônios se sujeitarem a isso. Mas certa vez Jesus, né, os discípulos ficaram assim, sabe, igual aqueles que pegam um brinquedinho novo, né, um PlayStation, um joguinho, e eles ficam assim tão assim atômicos, porque eles foram, os 12, né, a comissão dos 72, né, foram pregar o Evangelho, e eles oravam e os demônios caíam como raios. Mas Jesus disse que não se alegrasse por aquilo, mas se alegrasse porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Então nós sabemos que o principal de Jesus é nos dar a vida eterna, é nos dar uma vida além desse mundo que aqui está. Essa é a razão de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas nós sabemos que agora o evangelho que é pregado em algumas denominações são um evangelho que fala assim: venha para a minha igreja que a sua vida vai mudar financeiramente. E colocam ali, fazem um marketing multimídia, né, mostrando a vida daquela pessoa. Às vezes era um catador de lixo, ele vem para a igreja tal, e ali ele se torna um empresário, ele se torna um homem bem sucedido, anda numa Land Rover Evoque, tem uma mansão num condomínio de alto padrão. Eu não estou dizendo que Jesus não pode fazer isso na nossa vida, porque ele é o dono do ouro e da prata, ele tem uma vida abundante para nós. Mas se torna a razão, né, das pessoas virem para o evangelho. Mas isso não é o principal, isso é só a cereja do bolo, irmãos. O principal é o motivo de nós estarmos aqui, é Jesus Cristo. Esse tem que ser o motivo principal de nós estarmos aqui. Porque as coisas materiais nos satisfazem, sim, elas nos trazem prazer, nos trazem alegria.
Mas as coisas materiais, elas sempre são o quê? Elas sempre, quem alimenta a alma com aquilo, ela sempre precisa e quer coisas mais. Esse carro não está bom, eu preciso de um carro melhor, né? Essa casa não está boa, preciso de uma casa melhor. E aí você vai se tornando insaciável. É como um vício. Aquilo ali vai, cada vez mais você quer mais. A alma é um abismo que chama, né? E um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. Mas, querido, Jesus é suficiente para preencher o nosso coração. Quando a gente tem Jesus, Ele é o nosso pastor e nada temos falta. Quer dizer o quê? Que às vezes nós podemos, às vezes não ter o que não queremos, mas Jesus nos satisfaz. Ele é a alegria do nosso coração, né? Então isso precisa ser a mensagem que nós precisamos. Entender que Jesus é a razão de você estar aqui. Porque às vezes o que está sendo ensinado é as pessoas hoje frequentarem uma igreja. Falar, não, aquela igreja está boa, melhorou a Batista aqui, né? Alguns que já vieram outras vezes, né? Antes não tinha nada, essa igreja era era um ventiladorzinho, né? É uma coisinha ali, outra ali, né? Não tinha pessoas para cantar, não tinha pessoas para pregar. Não estou desfazendo, foi o começo. A Bíblia diz que a gente não pode desprezar os pequenos começos. Mas as pessoas olham muito o que a igreja pode proporcionar, mas não o que Cristo pode proporcionar. Às vezes algumas pessoas procuram uma igreja, não estou dizendo que seja errado, mas porque tem um estacionamento para deixar o seu carro, um lugar onde tem um berçário para criança recém-nascida ficar, né? Se é benção, se a igreja poder proporcionar isso, eu não quero dizer que se nós tivermos condições não vamos fazer isso, mas não é o principal de tudo isso. O principal, irmãos, pode ser o culto debaixo da árvore, debaixo da lona. O importante é Deus estar naquele local, irmãos. Porque não adianta carpete, não adianta piso de mármore, não adianta, queridos, às vezes porcelanato, se a presença de Jesus não é naquele ambiente. Eu sempre, nesses anos todos que nós temos andado, caminhado, eu tenho percorrido a presença de Deus, a unção de Deus. Aonde Jesus está, irmãos, é aonde eu quero estar. Não importa se é um lugar simples, importa que a presença de Deus está naquele lugar. E que Jesus é adorado naquele lugar. Porque tem igreja, irmãos, que adoram o bispo, o apóstolo e assim em diante, né? E o que acontece? Jesus acaba sendo esquecido. Mas nós sabemos que eu não tenho capacidade de ir para a cruz, mas Jesus foi para a cruz por mim, por você. Então isso que a gente precisa entender. Talvez eu não possa fazer um sacrifício por você, mas Jesus já fez. O meu dever, o meu chamado aqui é apontar o Messias, é apontar Jesus. É neles que vocês têm que crer, é neles que você tem que confiar. Eu sou igual aquele que fica às vezes na pista, né? Quando a pista está interditada com uma bandeirinha, né? Agora eles colocam um bonequinho, né? Indicando assim, ó, vai para aquela pista ali, né? Então eu fico indicando, olha, irmãos, olhem para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque nele vocês não vão ter decepção, porque eu posso te decepcionar, essa igreja pode te decepcionar, os líderes podem te decepcionar. Às vezes talvez nós tenhamos essa estrutura boa que nós temos hoje, mas amanhã talvez não tenhamos, ou podemos ter maior, mas isso não importa. Por isso que as pessoas desfalecem às vezes, querido, porque elas aprendem a frequentar um local, e às vezes aquele local não fica bom, né? Às vezes a igreja, de repente tem um pastor, aquele pastor é transferido para um outro lugar, vem outro, ou não vem pastor também. Aí as pessoas já começam a desanimar. Aí eu não vou mais naquela igreja. Aquela igreja não tem nem pastor. Aquela igreja não tem aquilo. Aquela igreja é assim. Mas esquece que o alvo é Cristo. Eu não me esqueço de um pastor que me batizou ali na cidade de Jaciara. Um pastor antigo ali da igreja do Evangelho Quadrangular. Ele está na cidade de Tangará da Serra agora. Ele falava bem assim para mim. Era um homem muito simples. Falei até no curso do batismo. Foi discípulo aí do reverendo Wilson. Ele foi, né, o Wilson que foi discípulo dele, né? Ele falava assim, irmão Anderson, o alvo é Cristo. E eu sem entendimento nada, recém-convertido na fé,
falava, não entendia, falava assim, o alvo é Cristo, né? Eu falava, mas o irmão mexeu comigo, pastor, eu não vou mais na igreja. Era recém-convertido, sempre falava bem assim, qualquer coisa é motivo para não vir na igreja, irmãos. Eu falei, vou sair da igreja, pastor, que fulano fez isso comigo. Ficava chorando, né? E ele falava assim para mim, pouco assim, talvez estudo, mas ele falava bem certo, o alvo é Cristo, o alvo é Cristo. E isso tem sido, quando o seu alvo é Cristo, querido, você rompe. Mas voltando aqui, aí Jesus agora, ele se anuncia de uma outra forma. Eles não queriam simplesmente que aquela multidão seguisse Jesus porque ele podia multiplicar o pão, porque ele podia abrir os olhos do cego. Agora ele está se apresentando como o Messias, como o Salvador, com aquele que iria dar a vida eterna, aquele que te ressuscitaria no último dia da sua vinda, que te ressuscitaria você se nós não fomos arrebatados, se não fomos a geração que vai ser arrebatada. Ele ressuscitará aqueles que estiverem no túmulo, que aqueles serão os primeiros, a Bíblia diz. Então Jesus agora está se apresentando como Messias, porque está chegando perto da crucificação. Eles estão indo em direção a Cafarnaum. Ele anda sobre as águas, né? Agora ele chega, a multidão está ali procurando Jesus. Será que Jesus, qual a novidade de Jesus? As pessoas procuram novidade, até mesmo dentro da igreja. Qual que é a novidade da vez agora? O que tem? Um som diferente, uma música diferente, uma pregação diferente que nenhum outro prega. Mas o evangelho é simples, é o poder de salvação para que todo nele crê. E às vezes fica incrementando, colocando uma coisa a mais, mas a palavra é pura, ela é única, ela que transforma-nos. E aí aí Jesus começa a falar coisas espirituais para eles. Jesus começa a dizer que ele é o pão da vida. Pão da vida. Antes ele alimentou as pessoas com pão natural. Agora ele está dizendo que ele é o pão que vai alimentar as pessoas que não são espirituais. Pensa assim, mas Jesus está louco. Ele fala que ele é o pão. Ele é pão caseiro, francês, sextavado, pão de milho. Não dá para entender como que uma pessoa humana, né? Eles não entendiam Jesus ainda como Deus. E falava assim, não, como é que como que ele pode dizer que ele é pão? Ele é carne e osso, né? Como que ele pode dizer? Eles não entendiam as coisas espirituais. Assim também aquele que começa no evangelho, que não busca esse entendimento, não busca o quê? Ouvir e aprender. Quem não busca ouvir e aprender, ele sempre vai ficar o quê? Boiando. Tem o pessoal fala muito assim, você fica boiando. Às vezes você chega numa escola nova, vai estudar numa escola nova, numa cidade nova, você não sabe nada ali naquele lugar. Você não sabe as regras, você não sabe onde beber água, você não sabe o banheiro, você não conhece o professor, você não tem um coleguinha ali. Você fica o quê? Boiando. Você fica sem saber o que fazer, na verdade. É assim aquele que às vezes não aprende o evangelho, que não aprende a palavra de Deus, que não se esforça em aprender, que não se esforça em buscar. Então ele fica sempre à mercê de ensino de outros, né? Sempre está na papinha, né? No mingau, na mamadeira. Sempre precisa do irmãozinho. Ora por mim, irmão, estou passando prova. A gente ora sim, irmão, mas você ora também. Aleluia. Antigamente o pessoal falava os crentes 6 horas. 6 horas, 6 horas, 6 horas. Então sempre vai ficando nessa vida mediana, né? Sem avanço. E Jesus ele declara que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que quem comesse dele não teria fome, como tiveram os antepassados que comeram o maná que desceram no deserto, que comeram, mas no outro dia precisava comer também.
Mas Jesus declara que quem comesse do pão, quem comesse da carne dele, nunca mais iria ter fome. E quem bebesse do sangue, é uma simbologia da ceia, né? O pão e o sangue. Então quem comesse da carne, do pão e do sangue teria aliança com ele, se tornaria discípulo. Mas qual é o entendimento sobre isso? O entendimento é sobre isso, querido, que quando nós comemos o pão, nós comemos o corpo de Cristo. Toda vez, isso é um entendimento que nós trazemos à memória. A ceia é um memorial. Hoje não é ceia, mas eu quero estar falando sobre isso. A ceia é um memorial que todo dia nós precisamos ter. Quando você tem a sua vida entregue ao Senhor, você passa por tribulações, por aflições, por vales. Mas é a parte do processo, querido. É a parte da transformação. Você entende que as coisas ruins, elas não são tão ruins como nós pensamos. É Deus operando em nós. Porque o querer e o efetuar vem dele. Que um fio do cabelo nosso não cai se não é a vontade dele. Então a gente entende que é um processo. A gente passa pela casa do oleiro, né? Diz lá em Jeremias 17. A gente passa pela moenda, né? O azeite, Getsêmani sendo moído. Então a gente entende que quando a gente passa uma luta, a gente se lembra, Cristo se entregou por nós e Ele venceu a morte. Que aquele sofrimento não me pertence, mas Cristo foi e sofreu por mim. Então todo dia você precisa meditar nisso. Que a ceia não é só um ritual de você vir num determinado segundo domingo para nós aqui, outras igrejas fazem no primeiro, e vir e tomar aquele suco, aquele pão, e ir embora para casa. Porque precisa ter comunhão com Deus e com seu irmão, né? Às vezes a pessoa passa o mês inteiro, não ora, não lê Bíblia, né? Não fala do Evangelho para outra pessoa, né? Não assimila a palavra, né? Não medita nas coisas de Deus, não aprende a ouvir Deus. Porque muitas vezes nós somos bons para falar, mas para ouvir, a dificuldade, né? Muitas pessoas são falantes. E aí ele chega na ceia e fala assim, não vou tomar. E simplesmente aconteceu. Não. Nós temos que todos os dias lembrar do sacrifício de Cristo por nós. No momento que você estiver passando aflições, lembrar que o corpo dele foi entregue. Que aquele sofrimento que você está passando é breve e momentâneo. Sabe? Tem horas que a gente passa, a gente é perseguido por realmente ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E um dia o pastor Alex me falou isso. Falei, pastor, estou passando isso. E ele falou assim, levanta as mãos e agradece, porque você está sofrendo por causa do Evangelho. E eu fiquei assim, atômico. Eu falei, pastor, o que é isso? Eu fiquei meio escandalizado, e a gente fica. Se a gente é novo, assim, não tem um entendimento, a gente fica escandalizado. Mas querida, essa semana eu fiz isso. Eu fiz outras vezes, mas essa semana eu fiz também. Eu levantei as mãos e agradeci por sofrer por causa do Evangelho. E parece que aquela mágoa, o ressentimento que a pessoa falou para mim caiu assim, parece que foi lavando a alma da gente assim. E eu pude dizer, fui livre, fui liberto pelo sangue do Cordeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que nos liberta, querido. Às vezes a gente fica sofrendo por uma coisa, é trazer à memória a palavra de Deus, e ela nos liberta, ela nos purifica. E lembrar do sangue de Cristo, querido, porque o sangue de Cristo foi derramado pelo nosso pecado. Se o sangue de Cristo não fosse derramado, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos salvação. É o sangue de Cristo que impede com que o diabo venha como um rolo compressor e passe sobre a minha e a sua vida. Não é porque nós somos bons no que fazemos, ou somos inteligentes, ou temos o bração grosso, não, meus irmãos. Se o diabo quiser, ele passa igual um trator de esteira em cima da gente. Mas por que ele não toca na minha e na sua vida? Por causa do sangue do Cordeiro. Porque a Bíblia fala que quando os israelitas saíram
do Egito, havia nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro. Isso era uma simbologia do que Cristo estaria para fazer lá na frente, mais de 3.000 anos atrás. Então a gente vê que às vezes você é afligido, você é tocado, às vezes em áreas na sua vida, você está sofrendo, às vezes uma enfermidade, alguma coisa, mas eu quero te saber uma coisa: Deus está no controle da situação, o pior não acontece. Sabe por quê? Ele não pode tocar na sua vida, ele só toca se for permissão de Deus. Porque a Bíblia fala que Jó foi afligido de uma forma tal que o seu corpo ficou podre, perdeu tudo que tinha, perdeu família, sua mulher blasfemou contra ele, mas a vida dele, Deus disse: não toque na vida de Jó. Então, querido, quando você tem aliança no sangue de Cristo, querido, você pode até morrer, mas ninguém vai pegar nem nos seus ossos lá no cemitério, porque ali você está guardado pelo sangue de Cristo, ali naquele local. Por quê? Porque ninguém pode ir lá pegar o teu osso para fazer trabalhos de feitiçaria e macumba, porque você vai ressuscitar e o seu osso precisa estar lá. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa aliança com Cristo todos os dias, aprendermos isso. E aí eles começaram a dizer: mas é dura essa palavra. Nós queremos, sabe por quê? Porque nós queremos coisa boa, irmãos. Nós queremos ouvir palavras doces. Olha, Deus está te abençoando, né? Olha, Deus vai te dar aí um carro 0 km. Deus vai te fazer isso na tua vida. Esse ano você casa. Esse ano é o ano da tua vitória. 2021, ano da excelência de Deus aqui para a IBN Vila Operária. Mas nós não podemos esquecer que o principal é Cristo Jesus, irmãos. Nós podemos prosperar, crescer, multiplicar, mas o alvo é Cristo sempre. Porque não adianta nós termos sucesso nessa terra por 20, 30, 40, 50, até 100 anos. Pessoas chegam a viver. Mas e o sucesso da eternidade? Você já pensou? Eternidade não tem começo, não tem fim. A Bíblia fala que Lázaro teve uma vida de chagas e sofrimentos, mas ele foi coroado na glória, enquanto o rico foi pro Hades, né? Onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Os seus dedões estavam queimando, né? E até ele clamou para que fosse ali derramar água sobre os seus dedões. Pediu para Lázaro aquilo que ele desprezou. Então nós precisamos voltar para isso, querido. E aquelas palavras foram difíceis para eles. E como é, sabe, a gente até entende a palavra, a gente entende o propósito de Deus, só que o difícil é aceitar, irmãos. O difícil é aceitar, não queremos aceitar. Eu sempre conto meu testemunho, o quanto foi difícil para mim aceitar o chamado de Deus para minha vida. E às vezes até tem horas assim que eu falo: meu Deus, tem misericórdia, me ajuda a completar essa jornada. Porque nós temos a vontade de fazer o que nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos viver intensamente aqui, porque nós somos descendentes de Adão da terra. Mas nós esquecemos que agora Cristo é o Espírito vivificante que habita em nós através do Espírito Santo, e que nós temos que pensar nas coisas do céu, que aqui, querido, é passageiro, é momentâneo, é transitório. Sim, podemos ter alegria, porque a Bíblia fala que cabe um homem gozar a vida com a mulher da sua mocidade aqui na terra. Mas nós não podemos esquecer a eternidade. Nós não podemos esquecer de Cristo. Você pode ter todas as coisas, mas o amor, o coração é dele. Porque quando você ama a outras coisas mais do que a Cristo, quando você tem essa dificuldade de aceitar, quando você tem a dificuldade de abandonar aquilo que é maior do que Cristo no seu coração,
aquilo se torna um Deus na sua vida. E a Bíblia diz: não servirá a outros deuses. E a gente não quer abandonar os outros deuses, os sonhos, os projetos pessoais, o que a gente quer fazer, a maneira com que a gente quer fazer. A gente não quer abrir mão disso. A gente não quer esperar o tempo de Deus. Não, eu não vou esperar, eu vou fazer acontecer. Porque o mundo aí fora está assim, irmãos. Ninguém quer esperar, não. Eu vou fazer acontecer. Vídeos motivacionais. Você na empresa, você tem que ser o cara, você tem que detonar, você tem que ser o número 1 ali. Você não pode ser o número 2, você não pode ser o vice. Eu vou fazer acontecer e tá. Você não pode ser também aquela, né, parado de tudo, né, uma água na lagoa. Mas você precisa agir debaixo daquilo que Deus fala para você agir. Se Deus falar para você, segue nesse caminho, aí você vai peitar, abre o mar vermelho, você rompe, mata leão, mata urso, querido, mata gigante. Você vai com tudo, vai na tua força, que eu sou contigo. Mas se Deus não está no lugar, querido, se Deus não está nesse caminho, nessa direção, não vá. Você pode ir com toda a força. Israel foi com todo o exército, com força contra a cidade de Ai, mas foram envergonhados, porque Deus não estava no negócio. Essa é a questão. Eis a questão, né? Então a gente precisa estar apto a sempre estar comendo o pão, o corpo e o sangue de Cristo. Nós precisamos aprender a renunciar, a aceitar a vontade de Deus. E isso que é a dificuldade, irmãos. Muitas pessoas, algumas pessoas começaram a sair. Por quê? Porque nem todos estão dispostos a abrir mão dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus projetos pessoais por Cristo. E eu quero te dizer, enquanto isso existir na minha e na sua vida, Ele não vai cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. E os planos que Ele tem são maiores e melhores do que os nossos. Mas nós não queremos. Não, Deus, eu não quero isso. Eu não quero abrir mão disso. Eu gosto tanto disso. Isso me satisfaz. Mas Mateus 7,34 diz o que? Que a porta é estreita, o caminho é estreito, irmãos. Não existe evangelho de porta larga. O caminho é estreito, o caminho é difícil. Mas a Bíblia fala que ao que vencer darei a coroa da vida eterna. Ao que vencer, querido, ao vencedor darei a coroa da vida eterna. Jesus vai estar te aguardando, te esperando lá na porta da eternidade. Então aquilo se tornou difícil, tornou ali. E alguns perguntaram ali, Jesus, como que nós podemos, Senhor? Tem gente que faz de mal entendido, né? Jesus, filho de José, o carpinteiro, de Maria, né? Ele falando assim, olha, primeiro da onde eu vim. Ele já falou que já veio do céu para cá. Aí eles falaram, aí eles ficaram bolados, falaram o quê? Como? Ele é filho de José, de Maria, o carpinteiro. Nós conhecemos de José, o carpinteiro, e de Maria. Como que ele pode descer do céu? Então agora ele está afirmando que Ele é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele pode perdoar os nossos pecados, que Ele pode nos vivificar. Aí eles falam, mas é filho de José. Às vezes tem muita gente que se faz de mal entendido. Não entendi não, sabe? Tem hora que a gente quer sair de uma situação, a gente fala que não entendeu, né? Tendo uma conversa de WhatsApp, você põe lá, não estou entendendo. Mas na final tá, mas não quer.
Não quer entrar no mérito da questão, não quer entrar no assunto. Ah, eu não estou entendendo, né? Age de mal entendido. Então alguns fizeram isso. Mas, querido, passou-se aquela situação e Jesus sabia que uns iam abrir fora, porque discípulo não é para qualquer um, irmãos. Discípulo, a Bíblia fala que nós temos que deixar, renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. Aleluia. Mas ele diz que o nosso fardo é leve e o jugo dele é suave, e que ele está com a gente para carregar a cruz. Aí naquele cenário, o pessoal foi saindo fora, foi saindo, porque aquelas palavras nem todas estão preparadas para ouvir ela, nem todas querem. Às vezes elas estão o quê? Só apenas envolvidas. Eu estou envolvido nessa multidão aqui, olha, vou ver o que dá nessa igreja aqui, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Parece que o negócio está melhorando, então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se sai algum milagre, alguma cura. Às vezes as pessoas estão por curiosidade. Às vezes a gente vai também para um outro lugar conhecer por curiosidade, mas elas estão apenas envolvidas, mas elas não têm comprometimento. Você estar no meio não significa que você é comprometido. E uma coisa que Deus está procurando é verdadeiros adoradores. Vocês querem saber um termo de verdadeiros adoradores? É você ter aliança, ter compromisso com Deus. Importa se vem chuva, vem tempestade, se você está próximo, você está rico, você está morando num condomínio, você está morando na casinha, debaixo da ponte, em qualquer lugar. Mas do Senhor eu não abro mão. Isso é compromisso. Quem não tem compromisso, irmão, papel não segura. Já era a época que papel segurava alguma coisa. Mas quem tem comprometimento vai até o final. Custe o que custar, de Jesus não desistirei, irei até o final. Aí os discípulos, aí Jesus pergunta para os 12, né? Disse assim Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Então quer dizer o quê? Deus não obriga ninguém a caminhar com Ele. E ninguém é obrigado a aceitar Jesus na marra. Ninguém é obrigado a estar comigo mesmo no ministério. Às vezes as pessoas falam: mas pastor, você deixa as pessoas virem à vontade? Eu falei: irmão, quando a pessoa não tem um coração com a gente, não adianta. Não adianta, ele só está o corpo físico. Mas quando a pessoa não tem um coração com a gente, irmão, a gente pode fazer assim. Eu já teve pessoas que passaram por aqui, irmãos, eu fiz de tudo para essa pessoa, mas ela foi embora. Sabe por quê? Porque o coração dela não estava comigo e nem com essa igreja. Não adianta. Pessoas que não têm um coração, irmão, você pode fazer o tudo para ela. Você pode dar as coisas, você pode buscar na casa dela, você pode levar depois do culto ainda para levar para comer pizza, salgado, né? Você pode fazer o que for. Você pode dar uma função para ele na igreja, pode, né, fazer tudo para aquela pessoa. Irmãos, quando a pessoa não tem um coração com você, ela vaza fora. É igual você estar casado com quem não gosta de você. Tanto marido como mulher. Você faz de tudo para aquele relacionamento, né? O marido, às vezes, vamos supor o caso do homem. O homem pega, compra um carro mais chique para a mulher, dá uma casa, ela faz unha, faz cabelo no salão mais caro, né? Tem o melhor vestido lá do shopping, tal. Tem uma coleção lá de 100, 300, 400 sapatos. Tem, né? Tem aquele, como é que chama mesmo? Closet. Tem closet. Ah, você não tem, tá descobrindo aí. Tem um closet, vestido, cada roupa para um dia. Aquela prateleira de sapato, parece loja, né? Que o closet não tem a porta, né? Quem tem aí sabe disso aí, os irmãos. Aí fica aquela prateleira de roupa.
Mas se ela não gosta do homem, um dia ela vai embora. Quando ela achar às vezes pode ser até da bicicletinha lá de Cinela Havaiana. Se ela gostar daquele cidadão, ela pega e larga aquele cara rico e vai embora com aquele da bicicletinha, na garupa da bicicletinha no cano, no meio do sol quente ainda. O sistema é bruto, irmãos, né? Assim também a mulher. Às vezes a gente vê tantas mulheres se esforçando tanto para ter aquele amor daquele homem, mas, né, quando chegar a hora, ó, bate as asas, né? Então, assim também, irmãos. Então Jesus conhecia o coração deles, né? Jesus dá a opção, irmãos. É isso que é o bom. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras da vida eterna. Agora a coisa está melhorando. Para quem nós iremos? Ele não fala para onde iremos. Não, eu vou sair da Batista, vou para uma outra igreja, né? Para o lugar, esse lugar não está legal. Eu vou para uma outra cidade, vou para um outro estado, um outro país, vou mudar de profissão, vou mudar de cônjuge, né? Tá esse negócio aí. Mas ele diz: para quem nós iremos? A coisa agora, Jesus está agora levando a direção onde ele queria que os discípulos fossem. Não é o lugar, não é as coisas. Agora ele está dizendo assim: para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Então ele está reconhecendo que as palavras de vida eterna estão em Jesus. Não está na igreja, não está no pastor, não está no ministério. Está nele. Por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Querido, quem está edificado em Cristo, ele nunca se decepciona com o pastor, com a igreja, com nada, irmãos. Nem mesmo com as lutas que ele passa na sua família. Porque o seu firme fundamento está em Cristo Jesus. Ele está edificado sobre a rocha e não sobre a areia. Que pode bater o vento, mas não arranca. Pode balançar, querido, mas não é arrancado. Quem é firmado em Cristo Jesus, irmãos, pode passar o vento, a tempestade, a luta, tudo que for. Mas, como diz, é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Então, o que nós precisamos estar firmados? Nas palavras de vida eterna. Só Jesus tem. Aí Jesus, e nós temos crido que é conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora eles começam a entender. O entendimento se abre. E a prática também se abre, porque eles não querem abrir mão de Jesus. Meu Deus. Aí Jesus disse assim, olha, a pergunta de Jesus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós 12? Pedro está dizendo o que? Nós, para onde nós iremos, Senhor? Ele põe aqui bem no final: para quem iremos nós? Então ele está dizendo o que? Ele está respondendo pelo outro. Aí Jesus diz assim, olha, mas tem um que vai me trair. Então Pedro estava falando no nome daquele que iria trair. Querido, a gente não pode responder pela nossa família. Nós não podemos responder por ninguém. Jesus está dizendo isso. A Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo. Tem gente que fala assim, não, eu tenho às vezes uma pessoa que a gente conhece aí fora, né, fala assim, não, eu tenho uma mãe que é crente, que ela ora e tal, mas e você? Aí eu tenho uma mulher que ora, mas e você? Aí eu tenho um irmão que é pastor, mas e você? Irmão, ninguém vai no pacote. Cada um dará conta de si mesmo. O julgamento é individual, não é coletivo não, irmãos, né? Mas a recompensa também é individual. Cada um receberá segundo.
Então, queridos, é essa palavra que Jesus deixa de sermos discípulos dele. É difícil, entristece, não tem nenhum glória. Irmão, só ninguém fica assim, todo mundo fica. Mas são palavras de vida eterna. É isso que é importante. Às vezes não adianta só euforia, barulho. Eu não estou falando porque eu também sou do barulho também. Eu sou sanguíneo também, né? É difícil não estar, me emocionar também. Mas o barulho precisa ter fogo. O barulho, Cristo precisa estar no meio. Porque se não tiver, não transforma. Por isso que às vezes tem muito barulho, muito movimento, mas não muda. Por isso que as pessoas estão às vezes descrentes com o evangelho, o mundo lá fora. Porque tem muito crente com muito oba-oba, muitos movimentos, mas às vezes o caráter não é transformado. Ainda mente, se puder passa os outros para trás, adultera. Por que tem esses escândalos na mídia, na internet? Porque às vezes só foi barulho, teve só movimento, só foram pessoas que estiveram no envolvimento. Mas quem tem compromisso, querido, ele passa pelo processo. Quem ouve e pratica não é como a onda do mar. Quem ouve e pratica é mexido, é transformado para crescer, para multiplicar. E isso que ninguém quer passar, irmão, porque o processo é doído, é dolorido, leva tempo. É mais fácil fazer. Mas eu quero te dizer, quem passa pelo processo, irmão, quando você sobe no alto, você sobe mesmo, não desce mais. Quando Deus pega você e te promove, não tem homem, não tem capiroto, não tem nada que te derruba. Não tem circunstância, querido, que possa vir contra a tua vida que você vai ser atingido. Porque você está firmado na rocha, você está firmado em Cristo. Você tem uma fortaleza ao teu derredor. Torre forte é o Senhor. Por isso que eu sempre tenho falado aos irmãos, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele que está perto. Porque não adianta eu estar enganando você com o evangelho doce, fácil, sem comprometimento, sem renúncia, sem nada, irmãos. Porque vocês só vão ser enganados. E no dia do juízo vamos dizer assim, mas foi aquele pastor, era aquele japonês ainda. Ainda era japonês ainda. Mas vocês vão ouvir que foi aquele japonês mesmo. Aquele que eu levantei naquela igrejinha lá, que eu fiz quebrar no cinza, no pó. Porque sabes que eu estou falando de ti, porque eu tenho te esmiuçado como a penha. Espera que o tempo da humilhação está passando. Muitas vezes nós precisamos ir por pó, irmãos, e não queremos nos humilhar diante da presença de Deus. Queremos achar que somos os donos da situação. Queremos achar que controlamos a nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esta semana comecei a passar lutas tremendas, irmãos, dentro de casa, por causa do evangelho, por causa daquilo que Deus tem feito nesse lugar. E fui com minha mãe ali na cidade. Nós fomos num médico, depois fomos lá para uma farmácia, pague menos, comprar um remédio. E eu comecei a reclamar, irmãos. Comecei a reclamar, sabe o que aconteceu? Passou um carro da funerária de Paranatinga. E eu olhei ali e eu falei, se você continuar murmurando, você vai para lá. Calei a boca na hora. Irmãos, eu estou falando de mim mesmo, não estou falando para te acusar não.
mas Deus trata quando Deus tem propósito, irmãos. Viva o propósito de Deus. Quem está no propósito de Deus, querido, não é atingido. O diabo pode se levantar como for, as lutas podem vir como for, querido, o vento pode se levantar como for, querido. Você pode passar por ondas, por ventos, por tempestades, e através da sua vida transformada, eu não quero dizer assim que é um pacote, não, querido, porque através do seu testemunho, da sua mudança de vida, aqueles dentro da sua casa vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Porque aquela pessoa, querido, é isso que Deus queria em Pedro, querido. Queria mostrar para ele quem era Pedro, para aqueles discípulos, quem era Pedro antes. Aquele Pedro medroso que negava Jesus, aquele Pedro que era sanguíneo, que era colérico, que ele pegou a espada, cortou, que queria resolver as coisas na força dele. Mas chega no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro agora se levanta com aquele que prega, 3.000 se convertem. Aquele mesmo Pedro que a Bíblia fala que deixava os enfermos ali e com a sombra dele era curado. Esse mesmo Pedro que tem livros escritos, o pescador escreve agora. Sabe por quê? Porque o grão de trigo precisa cair na terra e molhar para que dê frutos. E a gente não quer viver o grande de Deus, sabe, primeiro? Porque precisa aprender a morrer primeiro, para que Cristo venha vivificar em nós. Para que uma obra maior seja construída, a gente precisa desconstruir, às vezes, uma obra pequena, irmãos. Para que o edifício do céu seja construído na nossa vida, nós sejamos pessoas realmente cheias do poder de Deus, irmãos. A gente tem que ser quebrado e às vezes chegar no pó, para depois Ele nos promover. Amém, querido? Você possa ficar de pé. Mas a obra que Deus começou, Ele vai terminar, viu? Vamos cantar, vamos louvar o hino. Vamos cantar aquele Atos lá, aquele 2 lá de novo. Querido, eu não estou para te acusar nem para te emocionar. Eu queria que você fizesse uma oração de entrega ao Senhor. Eu sei que não é fácil fazer a vontade de Deus, mas eu sempre faço essa oração a Deus. Senhor, faça aquilo que Tu queres na minha vida. Ainda que não seja o que eu quero, mas cumpre em mim, Senhor, o Teu propósito. Queridos, às vezes eu vou no cemitério, como a gente sempre vai, e eu vejo tantas pessoas jovens, bonitas, de famílias bem situadas aqui da cidade, famílias de gente rica, vou falar, de nome, de sobrenome. Eu vejo aquelas pessoas jovens cessando a vida tão prematuramente. Quando a gente escolhe o nosso caminho, a gente está sujeito à sorte. Mas quando a gente vive o propósito de Deus, ainda que seja sofrido que for, sabe por que você não pegou o coronavírus? Ou se pegou, não morreu? Porque o propósito é maior do que o coronavírus. O propósito é maior do que a doença, que é a enfermidade. Porque bem sei que tudo Tu podes fazer, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Querido, não adianta o diabo inventar coronavírus, não. Não adianta ele levantar bandido para te assaltar, não. Não adianta ele mandar enfermidade, mandar pessoas para destruir. Porque, como eu falei aqui, o propósito é maior, irmãos. Porque, querido, quando a pessoa vive o propósito de Deus, quem está a serviço do reino de Deus, ele é um soldado. Ele é um soldado. Quem mexe com polícia? Ninguém mexe com polícia. Ninguém mexe com pessoas do exército. Por quê? Porque senão vem os outros lá e depois pegam ele. Assim também é Deus, irmãos. Quando você está no propósito, você não está por conta. Saiba de uma coisa, que Ele cuida. Deus me chamou por propósito. Esse ano vai fazer 10 anos. Eu lembro o último dia que eu trabalhei secularmente, foi dia 25 de dezembro de 2008. Foi Natal, quando ainda estava trabalhando na fábrica do Japão. Foi o último dia. Depois voltei aqui, tentei fazer uns bicos, mas não deu certo.
Mas nesses 10 anos Deus tem me sustentado. E sabe por quê que Deus tem me sustentado? Nunca fui na casa de ninguém pedir nada. Nunca passei ninguém para trás, nem que me aproveitei de ninguém. Tive até chance de ter feito isso, mas não fiz. Sabe por quê? Porque aquele que chamou garante. Aquele que chamou garante. Às vezes eu fico numa dificuldade, às vezes com meu pai, com minha mãe, ali na idade deles, às vezes as lutas que eu passo, mas eu pego e digo: Deus, o Senhor sabia que quando o Senhor me chamou tinha meu pai, tinha minha mãe idosa. O Senhor sabia que eu era solteiro. O Senhor sabia que eu não tinha tanta força assim. Mas eu entendo que foi Ele que me escolheu. Que não foi vós que escolheste, mas foi eu que vos escolhi. Aleluia. Senhor, vamos orar, querido. Ore da sua maneira, mas fale com Deus. Não espere somente a minha oração. Senhor, nesta hora eu louvo a Deus, Senhor, porque eu não queria pregar nem esta palavra. Eu tinha chamado uma outra pessoa para pregar e não tinha mensagem até o final da tarde. Mas aprove o Senhor falar, Senhor. Não o que queremos, Senhor, mas aquilo que o Senhor manda falar. Porque é o Espírito Santo que gera, é o Espírito Santo que move, é o Senhor que faz aquilo. A palavra não volta vazia, ela faz aquilo que é designada. Ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. E estamos nesta noite, Senhor, nos rendendo aos teus pés. Rendemos a sua vontade. Entregamos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Entregamos, Senhor, a nossa vida ao Teu altar, para queimar, Senhor, como os cristãos foram queimados no ano 70 por Nero, na cidade de Roma. Senhor, nós queremos queimar de nós mesmos, das nossas vontades. Senhor, cumpre em nós, meu Deus. Cumpre em nós, Espírito Santo. Sopra em nós, vento do Espírito, sobre nós. Senhor, começa a curar, a batizar no Teu fogo, Senhor. Oh, vem soprando o vento, vem tocando o vento do Espírito. Vem tocando, vem movendo as Tuas águas sobre este lugar. Este lugar é lugar de adorador, casa de adoração, igreja de oração, um povo avivado, um povo que tem Cristo Jesus como Rei. E nós adoramos o Rei da Glória, o Senhor da Glória, aleluia. Vem, 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 vem. Oh, oh, oh. Vem soprando o Teu rio. Vem soprando o Teu rio, aleluia. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Somos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir
Glória a Deus. Querido, nessa noite, se tem alguém em nosso meio que quer entregar sua vida a Jesus, ou que quer reconciliar, querido, se você está afastado do caminho de Deus, se você quer voltar à presença de Deus, você quer fazer uma aliança com Ele, se você quer fazer essa decisão, eu queria orar pela sua vida nessa hora. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você estivesse, porque eu quero fazer uma oração muito especial pela sua vida. Se tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor, quer fazer uma nova aliança com Ele, o Senhor te chama nesta hora. Ele tem uma nova história para a sua vida. O Senhor te diz: eis que crio novo céu, nova terra, não há lembrança das coisas antigas, nem recordação delas. Se tiver alguém que quer fazer essa oração comigo, quer levantar a sua mão. Aleluia. Se tiver alguém. Amém, Senhor. Senhor, eu faço essa oração pela pessoa que está entregando a sua vida a Jesus, que está se reconciliando, que está, Senhor, tomando a decisão, Senhor, de voltar aos teus caminhos, que quer viver diferente de hoje em diante, não quer ficar apenas no raso, mas quer viver o sobrenatural de Deus. Senhor, nessa hora, Senhor, perdoa os pecados. Senhor, lança no mar do esquecimento, escreve o nome no livro da vida e faz a diferença, Senhor. Meu Deus querido, é assim que nesta hora nós oramos, apresentamos esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, a minha vida não é fazer aquilo que eu quero, mas sim, nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos encerrados. Você pode comentar com o seu irmão na graça e paz do Senhor.